Dê essas instruções para que ninguém fique sujeito a críticas. Aqueles que não cuidam dos seus, especialmente dos de sua própria família, negaram a fé e são piores que os descrentes. Senhor, que a Tua palavra entre em nosso coração, que sejamos orientados por ela, porque ela é viva e eficaz, ela é totalmente Tua, Pai. Sabemos que as Escrituras, Pai, são inspirações Tuas e elas servem para nos ensinar, para nos educar, Pai. Nos ajude nesse dia, nessa manhã, a compreender e viver o que o Senhor tem para a Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Como eu falei no começo, seguimos com essa série de mensagens em 1 Timóteo. E até aqui o Jay tratou até o versículo, até o capítulo 4, e a gente viu um pouco sobre proteger a verdade, purificar a adoração, fornecer líderes e praticar a piedade, do 1 ao 4. A gente pode entender também que a gente veio e ouviu sobre advertência, encorajamento, instrução sobre o culto, ensino e disciplina. E hoje a gente vai falar sobre conselho de conduta ou princípios para orientar nos relacionamentos interpessoais. O viver da igreja, ou o conviver da igreja, né? A gente acabou de cantar uma música que é belíssima, né? Grande, do Ademar Campos, que não é do Ademar Campos, mas parece que é dele. Para quem não sabe, é uma versão, a música até é em inglês, né? Mas ela foi muito bem traduzida e ficou marcada. Cantar essa música junto com a igreja, eu acho tão maravilhoso. Não sei se vocês param para prestar atenção, né? Mas eu sempre falo isso, eu gosto de escutar a igreja cantar. E se a gente viver aquilo como a gente cantou em unidade como igreja, a igreja do Senhor vai avançar. Não só por cantar bonito ou bem, mas por cantar junto. E nesse contexto, fazer junto a igreja de Cristo, viver junto a igreja de Cristo, né? Uma pequena introdução. Se você cresceu numa família grande, eu cresci quando fui criado com os meus avós também, morei junto com eles, né? Não criado especificamente por eles, mas morei com eles. Tenho uma ideia de como é difícil lidar com pessoas totalmente diferentes, né? Com suas peculiaridades. Alguns com uma personalidade muito forte, outros mais tranquilos, um mais amoroso, outro um pouquinho mais grosso, ogro, né? Sempre tem alguém na família assim. Os tímidos e extrovertidos, diferença de pessoas, mesmo nascendo e convivendo no mesmo lugar, as pessoas demonstram diferenças. E não devemos achar isso ruim, né? No mesmo ambiente, família de sangue, você convive na sua família, uma pessoa nasceu, saiu de você que é a mãe, então, sabe o quanto a pessoa acaba sendo diferente, né? Essas diferenças não são para ser algo sempre ruim. Mas, em algum momento, né, essas aparentes diferenças, elas vão trazer algum momento de confusão, ou um mau comportamento de cada pessoa. Isso é comum em qualquer ambiente, em casa, no trabalho, na escola e na igreja, isso é claro, né? O comportamento pode desestabilizar esse mau comportamento, ou atitudes, ou uma confusão qualquer, desestabilizar então esse convívio, né? A família. Para nós, igreja, e aqui a gente quando manda mensagem no grupo, né? Família, vamos orar por fulano, né? A gente se trata como família, né? Isso é uma grande verdade. Nós somos a família restaurada de Deus, renovada de Deus. Isso é uma grande verdade. Quando a gente lê Efésios 2,19, ele vai dizer que nós pertencemos ao mesmo lugar, somos concidadãos, ou seja, nascemos e pertencemos ao mesmo lugar. Podemos ser compatriotas também, nascemos em Joinville, sou joinvilense, mas no nosso caso de igreja, a nossa pátria não é aqui, nós pertencemos ao mesmo lugar e pertencemos à mesma família de Deus. E isso não nos exclui de ter confusão no meio da igreja, problemas, né? Isso é comum. Tem uma música chamada Unidade e Diversidade. Eu acho que nós devíamos ter cantado ela hoje. Mas ela não é uma música que dá para pegar tão fácil assim, né? Eu nem lembrei dela até comunicar com o pessoal da igreja. A gente já tocou aqui, mas faz muito tempo. Unidade e diversidade. Unidade na diversidade. Então a gente pode ser diferente e conseguir conviver. Isso é a parte mais importante. Quando acontece alguma confusão na família, geralmente quem vai lidar com isso é o pai, a mãe ou os avós, né? Na minha família, quando eu convivia mais com meus avós, a pessoa mais respeitada da minha família era meu avô, né? E ele não era uma pessoa nada amável, né? Era difícil.
Ele era uma pessoa extremamente grossa, não foi um vô que gostava de abraçar e beijar netos, né? Então foi muito difícil viver com ele. Por outro lado, ele era muito respeitado nesse sentido, não da melhor forma. Já a minha avó era uma pessoa extremamente amorosa, né? E hoje eu sinto muita falta dela por conta disso. Era uma pessoa que marcou a vida de várias e várias pessoas. Eu não sei se ela tinha 1,5 m, gente. O Paulinho acho que chegou a conhecer minha avó, do Paulinho. E ela era muito pequenininha, a Soninha também conheceu ela. Ela sentava nessas cadeiras da igreja e o pé não encostava no chão, gente, né? E eu tocava na igreja já, ela estava no primeiro banquinho, na primeira cadeira. Mas era minha avó sendo sempre a mesma pessoa, amorosa com todo mundo o tempo todo. Nunca vi. Quando ela era brava, era para corrigir, para consertar, para ajustar alguma coisa, né? Que é o papel do crente. A gente não exorta por estar com raiva, a gente exorta porque pelo menos deveria ser assim. Então, talvez você vive numa família parecida com essa, né? A gente vive numa família que é exatamente isso, a Igreja de Cristo. Não estou falando da Igreja Aliança aqui, estou falando da Igreja de Cristo no mundo, é assim, e é. A igreja local não deixa de ser diferente, né? Como somos da mesma família, nós vamos, em algum momento, ver alguma coisa que a gente não gosta, que a gente não simpatiza, sei lá, qualquer coisa. Lá no início da igreja, aquela coisa que talvez emociona quando a gente fala, na igreja primitiva em Atos, né? Atos 2, 43 a 47 vai falar que as pessoas vendiam suas coisas e distribuíam ou juntavam e viviam tudo em comum. Aí parece que deu errado. A gente olha para frente e não se vê mais falar disso. Aí não é uma verdade absoluta. A gente não vê Paulo falando mais sobre isso na igreja, sobre juntar tudo, dividir e ajudar o outro com o que você tinha. Mas a gente vai ver muitas vezes faça um para os outros. Suportai-vos uns aos outros. E suportai-vos não é, meu Deus, não suporta essa pessoa. O suportai-vos é dar suporte em qualquer situação, né? Amai-vos uns aos outros em qualquer situação. E esse é o nosso papel como igreja. Então você não precisa vender o seu carro e me doar, não é isso. A não ser que você queira muito fazer isso. Você não precisa fazer isso, não tem a ver com isso. Também pode ser. Naquela época era muito comum isso acontecer, principalmente porque pessoas que se convertiam ao cristianismo, se eram judeus, eles iam ser perseguidos. E se eles só tinham o único sustento, ele ia perder. Principalmente as mulheres. Quando convertia uma família inteira, aí tudo bem. Por isso que fala das viúvas aqui, né? Vou entrar um pouco mais nesse detalhe. Mas a ideia da igreja então era ajudar aqueles que iam perder alguma forma de sustento. Por quê? Porque eles iam ser perseguidos pela própria família. Outro dia eu preguei sobre isso, a mesma ideia. Então a igreja fazia isso e hoje não é diferente. A gente continua fazendo isso, que é ajudar aqueles que necessitam. Isso não é para levar só para o lado social da coisa, né? Mas é para entender que nós servimos pessoas em qualquer situação. E uma delas é quando a pessoa tem uma necessidade, seja financeira, seja material qualquer, a gente pode fazer isso. E eu tenho orgulho de falar que a nossa igreja faz isso, e fez muito isso na pandemia. Quem já está com a gente desde lá de trás lembra que nós recebemos um recurso da igreja americana na pandemia, que não era para usar para si próprio, né? A nossa igreja poderia ficar com ela, investir em outra coisa, não, esse dinheiro foi distribuído, gente. E talvez tem gente que está aqui que nem sabe disso. Pessoas que passaram dificuldade durante a pandemia, e eu sou um exemplo disso, né? De repente você é professor, e no outro dia você não tem mais emprego, porque fechou tudo, não podia mais dar aula. Então eu não tinha salário nenhum mais. Então a minha igreja me sustentou, amigos, parentes, tudo isso aconteceu. Isso é igreja. Os meus parentes crentes são a minha igreja também, né? Então eles vieram nos sustentar, cuidar de nós de várias formas. Essa é a igreja de Cristo. Mas a igreja de Cristo passa por perrengues, né? Por momentos difíceis. Então cuidar uns dos outros é uma ordem. Não é só se der certo, cuide do outro, né? É uma ordem. A igreja, a família renovada de Deus através do Messias e no poder do Espírito Santo. Sem o Espírito não vou fazer nada. Se eu for fazer é por mim mesmo e para minha glória. Se eu for exortar e não for por amor, provavelmente eu vou falar porque essa pessoa simplesmente me incomoda. E eu não quero vê-la bem. É diferente de querer ver a pessoa bem. Quando você olha para ela, está indo num caminho ruim, você quer ajudar ela a ir para o caminho certo.
Essa é a diferença da gente exortar por amor. Eu acho que eu preguei em Hebreus 10 que fala daqueles que saem da igreja, ou que não estão mais frequentando, ou que não são mais ativos e tudo mais. A gente precisa exortar para segurá-los, não para forçar a vir à igreja. Mas a gente não pode deixar de fazer algo um pelos outros. Basicamente é isso. E o texto fala assim: nunca fale com dureza a um homem mais velho, mas aconselhe como faria com seu próprio pai. Quando fala de pai ou de mãe, logo me vem na cabeça honrar pai e mãe. Então é um mandamento, gente. Se eu vou tratar um idoso da minha igreja, alguém experiente, o ancião, aquele que é até um conhecedor, mas de repente ele está fazendo alguma coisa que não é bom, e se eu chegar só para falar para ele, de qualquer forma, não pensando como eu trato meu pai não é crente, por exemplo, mas eu não lembro de ter tratado meu pai como eu gostaria, pelo menos eu não lembro disso, ou eu apaguei, como se ele me deu uma surra que eu desmaiei, talvez eu não lembre, né? Isso é verdade também, mas eu não consigo tratar meu pai com grosseria, ainda que ele faça um monte de bobagem. Não sendo crente, meu pai não gosta muito de ouvir quando eu falo de Jesus. Meus pais são separados, então eu prego para a mulher dele. Ela ouve, e ele ouve junto, né? Ele não quer muito, mas ele ouve. Então com ele eu tenho que falar assim: cara, você não está legal isso aí. Meu pai tinha problema com bebida, hoje ele está liberto disso, graças a Deus. Eu falei: você está prejudicando a sua vida, a tua família de novo. Foi por isso que ele se separou da minha mãe. E faz 2 ou 3 anos, eu acho, que ele não bebe mais. Mas eu poderia tratá-lo assim: cara, dane-se, é a tua vida. Mas eu quero que meu pai crente, quero que meu pai convertido, então eu preciso cuidar dele nesse sentido. Fora que, quando a gente trata mal uma pessoa, quando a gente trata, seja um senhor ou até uma jovem, a gente está indo contra o que a Bíblia fala, que é amar o próximo como eu amo a mim mesmo, né? Então já estamos pecando aí. Mas saber que os senhores da igreja, os mais velhos, os idosos, eles são extremamente importantes. E agora, pensa agora, eu indo lá exortar a dona Dália, gente. Eu não consigo imaginar eu fazendo isso. Você já sentou para conversar com a dona Dália? Eu fosse você, faria isso. 94, 95 anos. Só que a sabedoria dela é apaixonante até, né? As mulheres sabem mais do que ela, quando vem nas mulheres, as conversas, a Julia me conta as coisas, eu falei: gente, a gente tem que conversar mais com ela. Mas como que eu chego para a dona Dália agora, dona Dália, ela está fazendo errado, né? Será que eu tenho moral para isso? Mas se ela estiver fazendo algo que não é bom, sendo quem ela é, eu deveria fazer isso ou não? A Isabel deveria fazer isso ou não por ser a mãe dela? Por amor, sim. Mas eu não consigo me ver fazendo isso com a dona Dália, de qualquer forma. O ponto tem um trecho de Levítico, não precisa abrir, que ele vai falar sobre honrar os mais velhos, né? No capítulo 19, eu vou ler lá. Se você quiser acompanhar rapidamente aí, Levítico 19, 32. Ele já mata esse trecho aqui. Levantem-se na presença dos idosos e honrem os anciãos. Levantem-se na presença deles, honrem eles. Então eu não posso chegar a um idoso da minha igreja, qualquer pessoa, e somente falar por falar. Eu preciso falar honrando essa pessoa em primeiro lugar. Esse é o primeiro ponto. Por quê? Porque nós, seres humanos, somos suscetíveis a usar de poder. Se a gente olhar esse texto, não está escrito ali, tá? O que eu vou falar agora, mas é claro que está ali. Quando a gente lê esse texto, a gente não tendo cuidado de perceber que se eu tenho autoridade, alguma autoridade, seja em qualquer lugar, na igreja não é diferente, eu posso usar da pior forma possível, que é com autoritarismo, principalmente. Então, quando olho para esse texto, eu consigo ver poder, sexo e dinheiro sendo falado. E a gente tem que cuidar com essas coisas. Quando eu chegar para exortar alguém, eu tenho que ter certeza que eu estou orientando pela palavra de Deus, para que essa pessoa seja abençoada. Então, com todo carinho, com todo cuidado, com toda a amabilidade possível, com toda a paciência, com todo o fruto do Espírito. Não do meu jeito. Do meu jeito, vocês não iam querer saber como que é.
Mas a gente tem que chegar nessas pessoas e amá-las, principalmente. Aqueles como nós, né, que trabalhamos na igreja com uma liderança, você no seu trabalho, que tem um cargo de líder, seja qual for, né, você pastor, presbítero, diácono, líder de qualquer departamento da igreja, em algum momento você vai ter que falar alguma coisa para alguém. E pensa como isso é difícil, gente, lidar com isso. Quando você tem que falar algo, brigar realmente com alguém, com a melhor das intenções, obviamente, né? É um tempo difícil, é um momento difícil, eu tenho certeza disso. Eu acredito que vocês concordam comigo. Você tem que falar com alguém que ela está indo errado. Se entendemos que temos alguma autoridade, podemos abusar dela. E aí vai dar ruim. E não exortar com o amor que a Bíblia fala, né? Mas por uma régua moral muito alta que eu tenho. A moralidade, ou a minha moralidade, ou o meu legalismo pode fazer essa pessoa, em vez de voltar, ela ir embora, ou ela afundar ainda mais. Ser gentil e claro ao mesmo tempo é o que a gente tem que fazer. Eu preciso ir lá falar, às vezes ser duro com essa pessoa, mas ser amável ao mesmo tempo, duro para que ela saia daquilo que ela está fazendo, que está comprometendo a vida dela, mas ao mesmo tempo amável. Se for os senhores, honrá-los. Se for nossos pais, honrá-los, para que o Senhor aumente nossos dias aqui na terra. E aos mais jovens, né? Quem tem irmão sabe como é que é lidar com o irmão. Aqui a palavra até os mais jovens, lidar com irmãos, vai falar também de concidadãos, de compatriotas do mesmo lugar, da mesma família, pessoas que a gente geralmente deveria amar. E às vezes a gente tem vontade de esmagar. Né? Quem tem irmão sabe como que é. Tem irmão andando torto, você sabe como que é difícil lidar com isso. Então, essa ideia não muda. Jesus nos fala aqui, nos dá regras, né, através de Paulo, de como lidar com essas pessoas. Não é da nossa forma, é da forma que Paulo nos ensina aqui, porque Paulo busca em Cristo Jesus orientar-nos, porque somos família dele, simplesmente por isso. No verso 2, fala as mães, as mulheres mais velhas tratá-las como se fossem mães ou nossas mães, e as mais jovens com toda a pureza. E aqui entra um lado extremamente perigoso. Quando fala de pureza, aqui está falando de castidade, está falando literalmente de sexo, gente, da sexualidade. Se você for procurar a palavra, ela é essa mesmo, castidade. Está escrito apenas aqui em 1 Timóteo, nesse capítulo que a gente está lendo, e no capítulo 4, no verso 12, que fala assim: não deixe que ninguém o menospreze porque você é jovem, falando a Timóteo. Seja exemplo para todos os fiéis nas palavras, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Paulo era um pastor jovem e solteiro. Mas não cabe só para o solteiro aqui não, né? Cabe para qualquer um, qualquer líder, qualquer pessoa crente, que ele tem que ter cuidado. Paulo ressalta com toda a pureza, ele tinha consciência do problema que poderia vir, a potencialidade do problema. Ou seja, quando a intimidade do relacionamento pastoral, a liderança, gera atração sexual. E a Bíblia, ela não deixa de mostrar isso acontecer. Na Bíblia, eu vou falar de um caso conhecidíssimo de Davi, que todo mundo conhece, para não ter que buscar muito mais coisas, mas é um caso extremamente pesado, porque trouxe tristeza, dor, quebra, morte, por causa da má conduta sexual de Davi, por causa dos desejos que ele tinha que suprir, né, da forma errada. Então ele matou pessoas, literalmente isso. Recentemente, vou usar algo acontecido de nossa cidade, né? Uma igreja que quebra, que o pastor cai em adultério, e pessoas que estavam lá, que seguiam, infelizmente, eu acho que mais o pastor do que é Cristo, acabam definhando também. Não sei o que aconteceu depois disso, mas a gente viu o quanto é perigoso, o quanto a vida sexual, a sexualidade derruba pessoas em qualquer cenário. Não só na igreja, mas na igreja derruba muita coisa, pode derrubar uma igreja inteira, pode minar pessoas que estão novas na fé e elas não, se isso aqui pode acontecer e é normal, eu não quero fazer parte disso. Algum tempo atrás, um senhor de alguma empresa famosa, não vou lembrar agora, estava num show de uma banda famosa, ele foi pego com outra mulher.
e destruiu a família dele. Né? Então, assim, olha só o que a nossa busca pelo prazer, pelo alto prazer faz com o ser humano. No nosso caso, como Igreja de Cristo, pode derrubar a igreja, e aí nós vamos pagar por isso quando Jesus vir para resgatar a igreja, e nós seremos julgados por isso também. Então, todo cuidado, né, é pouco. Temos que estar totalmente atentos a qualquer detalhe nesse sentido. E consciência. Como que eu busco consciência de entender que isso é perigosíssimo? Né? Com detalhes pequenos. Se eu sou pastor de igreja, nunca vou entrar num gabinete com uma mulher para falar com ela. Tem que ser com mais pessoas juntos. É o mínimo que você tem que fazer. Outra coisa, se você é um líder, um pastor, mesmo assim, a gente tem que estar mergulhado na palavra de Deus. É ela que transforma a nossa vida. Se eu for só falar de mim mesmo, se eu for entrar para aconselhar alguém, por mim mesmo eu não vou dar conta. Eu vou falar coisas que talvez não vai ajudar, eu vou falar humanamente falando, não vai ajudar. Eu vou querer talvez afagar um pouco essa pessoa e não vai dar certo. Né? Isso serve para ambos os lados. Né? Então, busca na palavra, principalmente buscar na palavra de Deus. Isso. Pensa uma igreja inteirinha sendo derrubada por causa de um prazer seu, né? Será que eu sou atrapalhado? Talvez um pouco, né? Quero um púlpitozão grande, assim, para botar todas as coisas que eu preciso. Estou brincando. Vamos lá de novo. Como que eu trato uma pessoa, seja ela mais velha, mais nova? A gente é orientado pela palavra. Mas tudo que eu for fazer em qualquer faixa etária é com amor, é exortar com amor principalmente. Eu preciso me voltar ao Senhor e entender isso. Com amabilidade, com paciência. Aí quando acaba a paciência, vem longanimidade. Você não tem escapatória, meu querido. Se você busca pelo fruto do Espírito, você não tem escapatória. Por isso que eu falo, né? Brinco sério que é difícil ser crente, muito difícil ser crente. Verso 3. Cuide das viúvas que não têm ninguém para ajudá-las. E o verso 6. Mas a viúva que vive apenas para o prazer está morta, ainda que esteja viva. Lembra que eu falei lá que esse texto ele não está escrachado aqui falando do poder que eu posso usar de forma errada, do sexo que eu posso estar usando e abusando dele especificamente. Mas quando você aprofunda, você pega palavras específicas, você vai entender que está sendo falado sobre isso. Timóteo, você é muito jovem, cuida como é que você fala com um mais velho. Você pode falar com autoridade, mas não com autoritarismo. Timóteo, Fabrício, Aldir, Paulinho, Café. Vocês não podem lidar com uma irmã da igreja de qualquer forma. Vocês precisam olhar para a Bíblia, o que ela fala sobre isso, e aí você vai orientar essa pessoa, com mais pessoas juntas. Pronto. Quando se fala aqui de cuidado das viúvas, deu uma confusão aqui. Por quê? Como eu falei no começo, a igreja fazia isso e faz isso até hoje, que é ajudar pessoas. Esse é o nosso papel também. Nós levamos o Evangelho, que leva a salvação de Cristo, que faz Cristo o Senhor das pessoas, que se juntam e para eternamente adorar a Deus. É para isso que a gente nasceu. Só que no meio do caminho acontece muita coisa, a gente está aqui para isso. Muita coisa que a gente vê na cidade acontecer, são muitas igrejas fazendo, felizmente, coisas boas. A gente só fala de coisa ruim às vezes quando acontece, mas as igrejas sérias e bíblicas, fazem coisas muito boas. Na área social também. E coisas muito grandes. Porém, em algum momento dá confusão como em qualquer lugar. Nesse caso aqui, como eu falei lá no começo, as viúvas precisavam ter regras para poder receber a ajuda da igreja. Por quê? Porque se ela tinha filho, neto, ela podia ser sustentada por ele. Naquela época era tudo muito mais difícil para uma mulher, que hoje pode, se ficar viúva, até trabalhar, continuar trabalhando, é outra cultura e outra estrutura de vida. Porém, naquele tempo, um cara morria com 20, 30 anos. Era comum isso acontecer. Morriam jovens, e as mulheres ficavam viúvas jovens também. Então elas tinham ainda possibilidades de fazer trabalho. Ou se já tivessem filhos que podiam sustentar.
as que são ainda até mais velhas, que já tinham até netos, poderiam ser sustentadas pelos netos. Paulo é bem enfático aqui, né? Quando fala que aqueles que podem cuidar dos seus e não cuidam, são pessoas terríveis, gente. Se a gente não cuida, nós somos pessoas terríveis dos seus. Naquela época, quando eu converti uma família inteirinha, estava tudo certo, a família ia ajudar um ao outro. Mas alguns apenas se convertiam. E aí, às vezes, perdiam o seu próprio sustento e iam perder a ajuda porque eles iam, de novo, ser perseguidos porque converteram a Cristo. E se ficava viúva, era pior ainda. Então, Paulo começou a dar confusão, porque as que poderiam continuar ou trabalhar, ou até poderiam, recebiam já benefício da própria família, estavam usando o dinheiro da igreja, nesse caso aqui, para poder usar para alto prazer. Quando eu falo alto prazer, de novo é sexo. De novo é sexo. Elas estavam na igreja, se diziam cristãs, mas elas usavam os benefícios da igreja para sair para fora dali e buscar por alto prazer. Quando fala de alto prazer aqui, é gratificação própria. Eles buscavam luxúria. E aí tem algo muito pesado que Tiago fala no capítulo 5, que o que elas faziam aqui, os deleites que elas buscavam viver, era o que Paulo falava, que Tiago falava. Eu vou ler aqui. No capítulo 5 de Tiago: irmãos, não... 5:5. Vocês levam uma vida de luxo na terra, satisfazendo seus desejos e engordando a si mesmos para o dia do abate. O que isso aqui significa? Tiago está falando aos judeus convertidos, ricos. Então, essas mulheres estavam sendo comparadas a esses caras aqui. O que eles faziam? Eles abusavam de pessoas financeiramente para ter auto-indulgência ou autopromoção e viver do dinheiro ou da custa dos outros, assim, para luxúria, simplesmente para luxúria. Era isso que eles estavam fazendo. E aí, Tiago nos exorta nisso aqui. E essas mulheres estavam fazendo a mesma coisa, elas estavam se deleitando, usando os recursos da igreja. E por que isso dá confusão, gente? Por quê? Porque quem mais precisava acaba sofrendo por isso. Dá uma confusão na igreja, mas eu sou uma verdadeira viúva, como ele mesmo descreve aqui, e não estou conseguindo receber, provavelmente, algo nesse nível. Então, Paulo orienta Timóteo e fala: para elas tem que ser assim, tem que ser viúva nesse contexto aqui. Aí eu não vou ler todo o texto aqui, eu vou parar nesse versículo aqui. Mas a viúva que vive apenas para o prazer está morta, ainda que esteja viva. Viver na luxúria às custas dos outros, viver no prazer, viver para gratificação própria, é o mesmo termo que é usado aos ímpios, aos ricos ímpios, também daquele tempo ali. Paulo fala com dureza aos que devem ser responsáveis por ajudar um familiar. No verso 8 ele fala isso. Vou repetir aqui: aqueles que não cuidam dos seus, especialmente dos de sua própria família, negaram a fé e são piores que os descrentes. Isso é muito forte, né? Então, se você não cuida do seu ente querido, algo não é bom, algo não está saindo muito bem. Mas ele é tão duro como o outro lado também. Da mesma forma, com que usa dos recursos da igreja para alto prazer, ainda que não necessite desta ajuda, é o que estava acontecendo lá. Ele fala com dureza porque usavam aquilo que não era para ser usado ou não necessitavam. Então, a gente está falando de necessidades. Né? Isso vai caber também numa conversa que eu tive, acho, com a Júlia, sobre riqueza, sobre principalmente pastores extremamente ricos. Geralmente você vê um pastor rico quando ele é chefe de igreja, quando ele é dono de igreja. Quando não é uma igreja centrada, histórica, geralmente isso acontece, infelizmente. Então eu não sei até onde é bom a gente ser rico. Mas quando você se torna rico, você se torna uma pessoa pior. Se você continuar lendo Tiago, é pior ainda do que está sendo falado ali. Não estou falando que você não pode ser rico. Mas o que você faz com as suas riquezas é o que vai importar. Onde vai estar o teu coração, né? Paulo continua falando: portanto, se algo ou alguém está prejudicando qualquer área da igreja, é necessário tomar providências. Qualquer área. Às vezes com dureza e sempre com amor, é o que a gente vai fazer. Exortar com amor, falar, trazer para perto, falar. Exortar, brigar, falar: você está errado nisso aqui. E é difícil.
E eu queria que você pensasse agora com quem você deveria falar isso nessa próxima semana, nos próximos dias. E eu queria que você, porque a gente fala só do meu lado muitas vezes, né? Porque algumas pessoas não gostam de receber, ainda que você sabe, ou ela sabe que ela está errada e você está falando para querer ajudar. Tem gente que não quer ouvir, que ela está errada. O importante é você ir falar com amor. O que vai acontecer depois é Deus, é o Espírito em você. A Igreja Renovada de Cristo, ela é mantida por Deus, através do Espírito Santo. Então não é eu só tenho que ser um canal de bênção para essa pessoa. Não é a pessoa que vai lá e vai só pegando o pescoço da pessoa. Não é isso. Paulo descreve que a situação da viuvez para receber auxílio. Paulo descreve qual a situação da viuvez para receber auxílio, pois algumas estavam se aproveitando da situação. Sobre este assunto, N.T. Wright, que é um teólogo, ele fala assim: se o amor oblativo ou a entrega total, a doação espontânea, né, de Deus em Jesus Cristo, encoraja as pessoas ao alto prazer, é porque em algum momento algo saiu errado. Eu vou repetir: se o amor oblativo, a entrega voluntária de Deus em Jesus, encoraja as pessoas ao alto prazer, é porque em algum momento algo saiu errado, saiu muito errado, e essa pessoa não entendeu nada do Evangelho. Ela está usando o Evangelho para se promover, e ela vai pagar o preço lá na frente. Não através da minha vida. Eu vou lá para tentar encorajá-la, motivá-la, abraçá-la e trazê-la para perto de Cristo novamente. Esse é o nosso papel. Só isso. Assim, pastores, líderes e todos nós devemos ficar atentos aos perigos contidos nesse texto todo, como tratar pessoas, quanto ao poder, sexo, dinheiro e muitas outras diversidades de problemas que uma igreja enfrenta. Não nos cansemos de dar o real significado de viver como família de Deus, que é uns aos outros, o tempo todo é uns aos outros. Precisamos fazer algo uns pelos outros. Um lado vai para fazer, brigar e exortar por amor, o outro precisa receber da mesma forma. E olha só o que diz J.C. Wright: uma vez que você tem certeza, a pessoa que vai ser exortada, uma vez que você tem certeza de que alguém o ama, irá ouvir prontamente qualquer coisa que esse alguém tenha a lhe dizer. Eu vou repetir: uma vez que você tem certeza de que alguém o ama, irá ouvir prontamente qualquer coisa que esse alguém tenha a lhe dizer. Se esse alguém tem a lhe dizer, senão você está errado, você não está seguindo Cristo. Simples, você já está muito errado. Você não tem convívio com o corpo de Cristo. Como é que eu me fortaleço na caminhada com o corpo de Cristo? Lembra que o Jay pregou na semana passada? Eu já ouvi aquela analogia outra vez, mas como o Jay estava com a patologia, eu fiquei tão pensativo aquela semana. Ele falou do problema que ele está tendo na coluna, que está afetando outros membros dele. Eu fiquei, gente, isso faz todo sentido. Porque eu sempre ouvi falar, né? Se o braço não está bem, o corpo todo não vai bem. Se a carne não está bem, o corpo todo não vai bem. E a igreja vive isso. Como o Jay falou semana passada, o braço dele começou meio que a definhar por conta de um problema na cervical, na coluna. Agora pensa o corpo de Cristo, gente. A igreja de Cristo. Se parte da membresia dos membros estão com algum problema, uma dificuldade, uma dor, uma doença, como é que o resto do corpo fica? A gente não consegue caminhar, infelizmente. Infelizmente a gente não consegue crescer. Infelizmente a gente não consegue prosseguir para o alvo. Porque o peso cai de novo sobre os mesmos. Toda vez. Toda vez é do mesmo jeito. Isso cansa. E cansa pessoas, e cansa a igreja. E as pessoas começam a sair da igreja, porque a igreja começa a se tornar uma igreja cansada. Estou falando isso porque pessoas saíram da nossa igreja, porque sentiu que a nossa igreja é uma igreja cansada, e eu não estou ruim ouvir isso. E eu precisei ouvir isso. Né? Mais interessante que a pessoa não foi falar para o Jay. A pessoa veio falar para mim. E cara, a nossa igreja é uma igreja cansada, não quero mais ficar aqui. Eu precisei ouvir isso, né? Sabendo de todo o contexto da nossa igreja, né? O quanto a nossa igreja tenta, pelo menos, lutar para manter pessoas, não manter na ideia de tarefas da igreja, que também é importante, né?
os mesmos fazem a mesma tarefa, cansa, gente. Mas para crescer em Cristo, o que eu posso fazer a mais lá fora para que tenha um encontro eficaz no domingo? Ontem fiz um evento com uma igreja aqui pertinho nosso, bem vizinhos nossos, que estão saindo daqui de perto. A gente foi falar sobre arte e missão. Aí eu fui um dos que foi falar sobre arte e missão. E eles fizeram uma dinâmica tão interessante, pensei, a gente tem todas as possibilidades dos membros estarem engajados e saudáveis, ainda que exista diferenças entre nós, entre pensamentos, entre vontades, que às vezes é só nossa, gente. A gente tem que ir para a Bíblia. O que a Bíblia fala sobre tal assunto? Eu vou nela, daí eu vou trazer para o nosso contexto. E a ideia era sobre música. O que eu faço com a música fora da igreja, das quatro paredes? É muito fácil vir aqui, tocar, cantar aqui dentro, fica muito legal, mas se eu tenho esse dom, esse talento, por que eu não vou lá para fora? E uso lá fora. Eu acho que o Aldir já faz algo parecido, isso é muito bacana. O meu tema foi idosos, para poder fazer um projeto para trabalhar com idosos, para a gente sair das quatro paredes. Então foram 3 projetos: orfanato, idosos e hospital. O que eu posso fazer como igreja para restaurar até muitos membros machucados lá fora? Até uma questão minha, que eram esses membros machucados lá fora, no hospital, ninguém foi lá. Como ele disse, quando entra uma irmã do coque no teu quarto do hospital, manda se prepara. E não deu outra. E não sei como é que você pensa profecia. Eu penso que profecia hoje é entregar a palavra. Acho que você até comentou sobre isso, né? Mas Deus faz o que Ele quer. Se Ele quer resgatar alguém, Ele vai falar especificamente com aquela pessoa sobre algo, porque Deus quer fazer algo através dela, onde ela está, não só por ela. Igreja somos nós. Os santos não são santo, é santos, percebe? A Bíblia nunca fala de santo, é sempre santos, os santos. Então a gente viu as possibilidades que a igreja pode fazer fora da igreja. Então, gente, se o irmão está devagar na fé, briga com ele, mas porque você não quer vir aqui dentro, mas não para ficar aqui dentro, entende? Parece estranho, né? Mas não é para vir aqui? Aqui é a consequência, lembra que é um ensaio? Daí eu ouvi um negócio muito mais legal esses dias atrás. Não, é um ensaio, beleza, você pode falar como um ensaio para a eternidade, mas é uma sombra da eternidade. Cara, isso é muito mais legal. A sombra da eternidade é isso aqui, o domingo. Ponto. Mas a gente faz muita coisa lá fora para vir aqui domingo e fazer isso aqui e ser verdadeiro. Não ser só mais um encontro social e acabar indo sem embora, acabou por aqui. Segunda-feira é outra coisa, acabou a adoração, acabou a palavra, acabou a comunhão. Esse é o papel do crente, gente. O papel do crente é amar pessoas, é difícil. Porque a gente ama brigando, percebe? A família é muito isso, gente. A gente não briga porque não gosta, a gente briga porque gosta das pessoas. A gente quer estar junto, quer que elas vão bem. É simples, é isso. Então, para finalizar, não nos cansemos de dar o real significado de viver como família de Deus. Perdi o texto. Isso. Acho. Pastores, líderes, membros de igreja, todos nós devemos ficar atentos aos perigos. Qualquer armadilha, contida ou contidos o abuso do poder, do sexo e do dinheiro. Não nos cansemos então de dar o real significado de viver como família de Cristo, de Deus, renovada, como cidadãos fazendo parte do mesmo lugar, que iremos para o mesmo lugar. É isso que faz ser igreja. Não é aquilo que é igual. A nossa, quando a gente tem afinidade, né? A nossa afinidade precisa ser Cristo. E aí o resto a gente se resolve. Se Cristo for a minha afinidade com o meu irmão, eu vou resolver outros pendentes. Eu só preciso estar com esses irmãos em algum momento e trazê-los. Está com um problema? Irmão, você é muito autoritário. Irmão, você tem que cuidar das tuas ações com essa irmã. Irmão, você é muito apegado ao dinheiro, você está abusando do dinheiro que não era para ser seu. E outros mais, estou falando do texto. E outros mais situações. Vamos ser igreja que ama pessoas. É o nosso único papel, gente. O mais difícil. Amém? Amemos-nos uns aos outros. E estejamos juntos. Procuremos uns aos outros. Se essa pessoa permitir, abrace ela.
Se essa pessoa não permitir, limpe seus pés e vai embora. Jesus não agradou o próprio povo dele, gente. Você não vai agradar todo mundo. Você não vai conseguir, mas você precisa se esforçar. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Vamos você cantar uma música grande para finalizar aqui. Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem colocado em nossos corações para que nós possamos viver, Pai, a Tua palavra, encorajados por Ti, Pai, por cada palavra dita ao nosso coração. Que sejamos verdadeiros, Pai, que sejamos firmes, duros quando precisarmos ser, mas ao mesmo tempo amáveis para estarmos com pessoas, amarmos pessoas, para nos juntarmos em adoração a Ti, Pai, e sermos verdadeiros enquanto cantamos a Ti em adoração. Que esse tempo agora de finalizar o culto seja um tempo precioso que cantaremos mais uma vez, Pai. Cantaremos juntos como igreja a grandeza do Teu poder, do Teu amor, Pai, para que possamos passar uma semana contínua na Tua presença. Que não acabe aqui, que relacionamentos aconteçam durante a semana, Pai. Que os encontros dos grupos possam acontecer com mais eficácia, Pai, com mais intencionalidade, para que sejamos relevantes em toda a sociedade, Pai, não somente aqui dentro. Te louvamos em nome do Senhor Jesus. Novamente, Pai, te louvamos pela vida do Jay. Que ele se recupere bem. Amém. Vamos cantar.
Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém, irmãos. Deus abençoe. Boa semana. Vamos nos falando, nos comunicando, nos encontrando, nos brigando por amor, porém amor. Lembre de mandar mensagem por ele. Eu não sei se vai receber mensagem, talvez, né? Mas manda mesmo aqui. Vai ter que ser assim. Alguém pega o celular e bota.